Graça e paz a todos, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma quarta de estudos da CCA Votuporanga. Sou pastor Adriano Meira. Hoje, aula de número 3 do seminário Os 7 Espíritos de Deus. E na aula número 3, vamos aprender nesta noite sobre o Espírito de Entendimento. Nós temos ministrado sobre os 7 Espíritos de Deus. E eu quero aqui fazer sempre a recapitulação em 1 ou 2 minutos daquilo que nós ministramos na introdução deste seminário. Sabemos que Deus se apresenta nas Escrituras como os 7 Espíritos de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Anote, se você é a primeira aula, anote isso. Se você já acompanha as outras aulas, não precisa anotar, que dentro das suas anotações já está essa recapitulação. Vimos também que ele tem os 7 Espíritos de Deus e Jesus, que é o Cordeiro, também tem esses 7 Espíritos de Deus e o mesmo poder. E estes 7 Espíritos repousam sobre ele. Isso está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, como eu já mencionei nas noites anteriores. E lá revela que ele está no meio do trono e próximo aos 7 Espíritos de Deus, e a aparência dele é o Cordeiro que havia sido morto, mas neste momento já estava ressuscitado, que é o nosso Senhor Jesus. E fica bem claro também que neste ponto, se Deus detém os 7 Espíritos de Deus, e o Filho também, que é o Cordeiro que havia sido morto e ressuscitou, também está sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Então nós sabemos que, em nosso tempo, quem representa a Trindade é o Espírito Santo. E sobre ele também tem os 7 Espíritos de Deus. Em nossos dias, é o Espírito Santo que vai trazer e repousar, fazer repousar e desenvolver em nós esses 7 Espíritos de Deus. Nós estudamos nas outras quartas-feiras o Espírito de Sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de Sabedoria, e hoje nós vamos ver o Espírito do Entendimento e vamos receber esse Espírito. Mas nós entendemos também que o Espírito Santo em nossos dias, ele tem e detém os 7 Espíritos de Deus. O número 7 representa a totalidade de Deus e somente a Trindade pode trazer esses 7 Espíritos. A plenitude de Deus para nós, vinda do seu próprio Espírito, e manifestar em nós os 7 Espíritos de Deus. Estamos aprendendo, querido, como desenvolver, como pedir, como receber e viver esses 7 Espíritos de Deus. Nem sempre toda a revelação bíblica vai falar só num texto para este determinado assunto. Neste caso, o Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Mas agora, nós vamos ver que esses 7 Espíritos de Deus repousou sobre Cristo, que está em Isaías, capítulo 11, versículo 1. Eu peço que você abra sua Bíblia mais uma vez neste texto. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor ao Senhor. Temos aí os 7 Espíritos de Deus, cujo nós apresentamos já para vocês nas outras aulas: o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, e hoje vamos aprender sobre o Espírito de entendimento. Então, repita comigo aí: Espírito de entendimento. O que significa, pastor, o Espírito? Na verdade, o que significa a palavra entendimento? Significa faculdade de avaliar os seres e coisas. Vou repetir, se você quiser anotar, é importante. Faculdade de avaliar os seres e as coisas. Então, o entendimento é a faculdade, ou seja, é o estudo e a aplicação de avaliar
a exercer a avaliação aos seres e às coisas. Ou seja, eu penso, eu avalio, eu estudo, eu observo. Tudo isso é faculdade. Eu aprendo, eu aguardo. Então, a palavra entendimento significa faculdade de avaliar os seres e as coisas. O contrário de entendimento, querido, o antônimo de entendimento, é a insensatez. Então, para a gente entender a atitude contrária do entendimento, quem tem o espírito de entendimento age desta maneira, avaliando as coisas, estudando, a faculdade da avaliação de coisas e seres, situações, etc. Então, quando nós falamos o que significa insensatez, que é o contrário de entendimento, significa, primeiro, falta de juízo. Entenda uma coisa, a falta de juízo. Quando nós éramos crianças, nossos pais sempre falavam: tenha juízo. E outra coisa, pessoas que praticavam e tinham atitudes errôneas ou atitudes precipitadas, nossos pais nos ensinaram: olha, aquele ali falta juízo, né? Então, a falta de juízo é o significado de insensatez, um dos significados, que não tem discernimento do bem e do mal, não analisa se terá consequências o seu ato. Então, a pessoa insensata, falta-lhe o juízo, não tem uma análise da atitude que está tomando ou vai tomar e as consequências dessa atitude ou ato. Também significa falta de bom senso, ou seja, falta de equilíbrio. Também não tem empatia. A pessoa que tem senso, né, das coisas, ela sempre vai equilibrar, colocar-se no lugar da pessoa e ter um bom senso nas suas atitudes. Mesmo que ela tenha o direito, ou ela está certa, ela vai ter um bom senso de exercer aquele direito e de se colocar no lugar do próximo para sim ou não exercer ou forçar o seu direito. Então ela tem um bom senso nas suas atitudes, mesmo estando dentro da lei, mesmo estando na sua razão, às vezes ela vai ter um bom senso, tá? Dentro de duas situações também, o equilíbrio, nem para mim, nem para ele, tá certo? Então a falta do bom senso é a insensatez. Também uma pessoa insensata, ela é imprudente, ou seja, o contrário de imprudência é ser prudente, precavido. Pessoas que não são prudentes, não são observadoras, não têm cautela naquilo que vai fazer. Isso é um perigo, é uma imprudência, é uma insensatez. E por último, a última palavra dentro do significado de insensatez, que é o contrário de entendimento, que nós estamos estudando, é a loucura. Ou seja, pessoa louca, tem atitudes loucas, decisões precipitadas. E também nós vimos que também paranoia, por exemplo, o ciúmes excessivo leva a paranoia, enfim, atitudes, né, acreditar em mentiras, e tudo que é doentio leva a paranoia. Isso são atitudes, pessoas insensatas têm estes perfis e têm essas certas atitudes. Mas o entendimento é o contrário desse. É a faculdade de estudar, observar coisas e seres. A Bíblia mostra eles como opostos e recompensa para o entendimento e o castigo para a insensatez. Vou trabalhar sempre sobre o entendimento e a insensatez, que é o antônimo, tá?
é o contrário. Provérbios 16, 22. Diz assim: o entendimento, para aquele que o possui, é uma fonte de vida. Porém, a insensatez traz o castigo aos insensatos. Vou repetir. O entendimento, para aquele que o possui, é uma fonte de vida. Porém, a insensatez, ou seja, o contrário do entendimento, traz o castigo aos insensatos. Provérbios 16, 22. Então temos que saber que esse espírito de entendimento nos traz vida. E a ausência dele nos traz castigo. Porque essas atitudes sempre têm consequências ruins. Atitudes insensatas. Como saber se tenho o espírito de entendimento? Se sou calmo e sereno. Anote aí. Se sou calmo e sereno. Provérbios 17, 27, parte B. E o homem de entendimento é de espírito sereno. Provérbios 17, 27, parte B. Anote aí. Provérbios 17, 27, parte B. O homem de entendimento é de espírito sereno. Entenda uma coisa. Se eu tenho o espírito de entendimento, sou uma pessoa calma e serena. Isso é a manifestação desse espírito em mim. E eu posso desenvolvê-lo cada vez mais. Eu posso aplicá-lo cada vez mais. Ter em situações diárias esta calma e esta serenidade. Vamos provar essa verdade na Bíblia? Então, a irritação pode comprometer a paciência? Vamos ver o que a Bíblia diz? Anote aí Provérbios capítulo 14, versículo 29. Eu vou ler na NVI, que é a nova versão internacional. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, parênteses, ansioso, revela insensatez. Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, ou seja, ansioso, revela a insensatez. Então nós sabemos que a paciência, ela é a prova de que esta pessoa está sobre ela o espírito de entendimento. Ela é paciente, ela é serena. Isso está escrito em Provérbios 14, 29. Então, repita comigo assim: está provado que a pessoa que tem o espírito do entendimento é calma e paciente. Se não tem paciência, não tem como o espírito, não tem um espírito de entendimento sobre ela. É impossível uma pessoa ansiosa ter a plenitude do espírito de entendimento sobre ela e desenvolvendo nela. Porque não tem como. Olha o que as Escrituras diz, e propriamente Jesus. Abra lá sua Bíblia em Mateus 22, 37, por gentileza. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, obrigado filho, e de todo o teu entendimento. É um mandamento amar a Deus com todo o seu entendimento. Então, as atitudes que eu tenho sensata, com entendimento, observando, estudando as coisas e os seres antes de tomar as minhas decisões ou atos, eu demonstro que eu tenho o espírito de entendimento. E quando essas atitudes detêm este espírito, são sensatas, são de bom senso, eu provo
que eu amo a Deus. Eu mostro o meu amor nas minhas atitudes sensatas. É isso que Jesus está dizendo. Amarás ao Senhor de todo o teu coração. Ou seja, que o teu coração, o amor a Deus, seja só para Ele. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro é a raiz, de todos os males, mas o amor a Ele, porque Deus não divide o amor dele. Nós temos que amar de todo o nosso coração, ou seja, todo o nosso amor tem que ser dele. E aí ele fala, de toda a tua alma, ou seja, eu me preocupo com a minha alma, o meu sentimento é dele, as minhas vontades são dele, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso pensamento. E Jesus termina dizendo o quê? De todo o teu entendimento, ou seja, todas as suas faculdades de seres e coisas demonstrem este amor, que seja através das suas atitudes, o amor a Deus, através do bom senso, da sensatez. É isso que Jesus está dizendo. É um mandamento amar a Deus com todo o seu entendimento. Então, Deus nos dá o seu espírito de entendimento com um objetivo além dos que já falei. Ou seja, qual é? Para que a gente ame a Ele. Então esse espírito de entendimento que é o terceiro espírito que repousou sobre Cristo, que está em Isaías capítulo 11, dos 7 espíritos de Deus, o espírito de entendimento traz também a faculdade das coisas, o estudo das coisas e dos seres, das minhas atitudes. Mais do que isso, esse espírito quer repousar sobre eu e você para demonstrar pela nossa vida que nós amamos a Deus. É muito interessante, porque de repente você pensou que entendimento seria algo ligado só ao aprender, ao entender. Então, e na verdade está ligado ao entender sobre a faculdade, mas não tão somente da palavra, mas ligado também ao bom senso, à sensatez. E isso demonstra se eu amo a Deus ou não. Mas Satanás sempre tem uma oposição contra cada espírito de Deus, como eu venho te ensinando aqui às quartas-feiras. Ele é o nosso opositor. Ele não quer que você cresça nesse espírito, tenha esse espírito, desenvolva esse espírito e viva nesse espírito. Então, com o espírito de entendimento, não é diferente, ele vai se opor. Veja, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século, na sua Bíblia vai estar Deus aí, letra minúscula. Estamos na quarta de estudo, toda vez que a letra minúscula, a Bíblia está se relacionando, todos os escritores e todos os professores estão se relacionando a deuses que não são o Deus de letra maiúscula. Deus desse século é Satanás. Amém? O Deus desse século com letra minúscula. Por isso, querido, você que está assistindo, filho aliançado, nunca escreva nas suas redes sociais o Deus com letra minúscula. Se você vê todas as minhas postagens, ensinos, só se ocorreu algum erro, mas sempre é Deus com letra maiúscula, porque eu estou me referindo ao único Deus, o Deus dos deuses, o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso, que não se confunde com deuses, com os outros deuses, porque Ele é um só, Ele é o único. Então, nos quais, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando o Espírito Santo convenceu eu e você do pecado, da justiça e do juízo, Ele, através da palavra, Ele agiu em nós, e um dos espíritos, que é o espírito de entendimento,
abriu o seu entendimento para que você entendesse a luz, entendesse o motivo, entendesse que era pecador, estudasse ali a faculdade das coisas, daquilo que você precisa, das coisas que você praticou, né? E dos seres, ou seja, do ser vivo, da condenação do ser vivo, do pecado do ser vivo. Esse Espírito, um dos Espíritos que repousou sobre o Espírito Santo, que é os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de entendimento, ajudou você a abrir o entendimento, porque o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Eu e você éramos incrédulos, ou seja, aqueles que não creem. Então o Espírito do entendimento abriu os olhos para crer. Quando a gente creu, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e somos salvos hoje pela graça de Deus, porque naquele momento um dos 7 Espíritos de Deus, que estava sobre o Espírito Santo, repousou sobre você e abriu o seu entendimento, abriu a cegueira, porque o Deus desse século, Satanás, ele cega o entendimento das pessoas, para que elas não entendam, para que elas não estudam as coisas que estão acontecendo, os seres, ou seja, ele mesmo, ou aquilo que nós estamos falando, que é a pregação do Evangelho. Olha que interessante. E esta pessoa não vai entender com esta cegueira que ela é filha de Deus e a imagem de Deus. Isso que Paulo está falando ainda em Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Se não resplandece a luz sobre esta pessoa, ela está nas trevas. Trevas significa ausência de luz, ou seja, escuridão. Então, Satanás cegou o entendimento de toda a humanidade. Por isso que nós muitas vezes temos dificuldade de ganhar pessoas, de ganhar para Cristo, porque elas estão cegas, elas não veem, queridos, o que está acontecendo, acha que tudo é natural, não tem a faculdade do estudo das coisas que estão acontecendo. Então, os incrédulos não creem em Deus e não recebem a salvação. Olha a importância do Espírito do entendimento sobre você, e quando você prega, ele vai, aquilo que nós não podemos dar, aquilo que a gente não tem. Então, eu não posso liberar sobre pessoas pregando o Evangelho se eu não tenho o Espírito do entendimento. Se ele está comigo, ele vai exalar e vai liberar essas pessoas, e elas vão ser livres da cegueira e vão ser salvas para a glória de Deus. Por isso que Deus nos deu o Espírito do entendimento, pelo Espírito Santo, que nos convenceu, para resplandecer a luz do Evangelho em nós e nos salvasse, e a luz de Cristo em nós. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, nós não somos mais cegos, nós temos o entendimento das coisas, tanto naturais quanto espirituais, tanto os seres naturais quanto os seres espirituais. Este é o Espírito do entendimento, significado de entendimento. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não enxergassem que são a imagem e semelhança de Deus. Pessoas não se enxergam, querido, que elas são a imagem de Cristo, e a incredulidade entra, tá? E eu estou falando também que a pessoa, depois de cristã, de ter batizado e aceitado a Cristo, ela pode também perder este espírito e começar a olhar para ela como não mais um filho ou uma filha de Deus, não mais como a imagem de Deus nela, ela como imagem de Deus, e sim como a imagem de uma pessoa que não dá testemunho através das atitudes insensatas. Então, nós sabemos que nós somos filhos e acreditamos, tá? E temos fé. Esta pessoa que não vê ela mais como a imagem de Cristo, que está incrédula, que volta a ser cega por Satanás, Satanás começa a cegar ela de novo, dizer que ela não tem mais
salvação, que ela não tem mais oportunidade, que não tem mais tudo isso, ela acaba perdendo a fé. E perdendo a fé, perde-se a salvação. Perdeu o espírito de entendimento. O espírito de entendimento é para conhecer o que é verdadeiro. Olha que interessante. Anote aí 1 João capítulo 5, versículo 20. O espírito do entendimento é para conhecer o que é verdadeiro, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que interessante. O espírito de entendimento em nós vai fazer com que a gente tenha o estudo do que é verdadeiro, o discernimento da mentira e da verdade. É isso que está dizendo aqui. O Filho de Deus veio e sobre ele veio o espírito de entendimento. Nós vemos lá em Isaías capítulo 11, que é um dos 7 espíritos de Deus, espírito de entendimento, para que nós entendamos que é verdadeiro, isto é, Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro, e o Espírito de Deus é verdadeiro, é a verdade também, é a vida eterna. Então, querido, quem não duvida que um dia vai ser salvo, que existe a vida eterna, não tem um espírito de entendimento. Por quê? Porque ele nos traz a certeza que é verdade aquilo que nós estamos vivendo. Poxa, você imagina uma coisa, se eu não acreditasse que tudo que nós pregamos é verdade, que Deus é verdade, Jesus é a verdade, nós sabemos, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a própria verdade, e o Espírito Santo de Deus é a verdade, porque os três são um só, são 3 pessoas, mas um só, da mesma fonte que é Deus. Olha, o que nós estaríamos fazendo aqui? Tudo em vão, tudo isso? Tudo seria para nada? Não. Nós sabemos que a salvação é verdadeira, que o corpo volta para o pó, porque de lá veio, nós viemos do pó. O Espírito de Deus, que é o Espírito de vida, que nos deu vida, o Espírito da vida, Ele soprou em nós a vida, veio dos céus e volta para Deus, veio de Deus e volta para Deus, porque Deus que sopra, Espírito de vida. E nós temos o corpo, alma e espírito. E a alma? Vai para algum lugar, ou para o céu ou para o inferno. Então, nós entendemos isso, querido. Sabemos que é verdadeiro. Existe a vida eterna. O Espírito de entendimento traz essa certeza. Mais do que isso, ainda neste texto, agora no versículo 21, ou seja, 1 João 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Sabe o que significa isso? Que quem idolatra não tem um espírito de entendimento. Tá? Então, quem idolatra algo, coisas, provavelmente não tem o espírito de entendimento, porque ele crê que aquela idolatria é uma verdade, que isso leva ele a algo, ou um benefício, e é uma atitude insensata, é uma atitude tola. Ou seja, idolatria, idolatra a si mesmo, idolatra pessoas, idolatra alimentos, idolatra a igreja, idolatra um animal, idolatra o pastor, enfim, idolatra também imagens. Isso nos mostra que falta o espírito de entendimento. Olha que interessante, Deus lá do céu está olhando agora para você. Você pode dizer um amém? E vendo se você tem ou não o espírito de entendimento. A todo tempo Deus está olhando para nós, analisando se nós temos ou não
o espírito de entendimento, que é a palavra de Deus. Vamos lá? O Salmo de número 14, versículo 2. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Vou ler de novo. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Deus está olhando para mim e para você, para ver se nós estamos vivendo em entendimento, tendo e exercendo o espírito de entendimento. Tudo que eu ministrei até agora só trará algo em sua vida se tiver o espírito de entendimento. Este é o objetivo desta aula: você entender, aprender e receber e exercer este espírito em sua vida. Olha o que diz em Lucas, abre lá, Lucas capítulo 24, versículo 45. Então, o espírito de entendimento tem uma grande importância na minha e na tua vida. E Lucas escreveu isso. Olha lá. Lucas 24, 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Só Deus, pelo seu espírito de entendimento, pode abrir em nós o entendimento. Esse espírito, esse terceiro espírito de Deus, vem sobre nós e abre o nosso entendimento para facultar as coisas, para entender as coisas e para compreender, ele está dizendo, as Escrituras. Se você não compreende as Escrituras, sinto muito a te dizer que você precisa receber o espírito do entendimento, ou desenvolver ele sobre a tua vida. Clamar a Deus por ele. Porque quando Deus vem com esse espírito, ele abre, Lucas 24, 45, estou ainda, ele abre o entendimento para compreender as Escrituras, para entender, estudar as Escrituras. Este é um grande motivo para nós orarmos daqui a pouco, para ter esse espírito. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que este espírito de entendimento virá sobre você hoje, e você vai compreender ainda mais as Escrituras, vai abrir o seu entendimento, a faculdade das coisas e dos seres. Kalamandokolai. Nós precisamos, querido, estudar as coisas antes de fazer, estudar projetos antes de fazer, ter bom senso naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós estamos decidindo. Meu Deus, remando alai sharai, nós precisamos, querido, isso é ter o espírito de entendimento, a faculdade das coisas, o estudo das coisas. E agora, eu quero fazer um pedido a Deus. Amém? Quero fazer um pedido a Deus. Hoje a aula está chegando aí a uma hora de aula. Eu poderia ter dado 2 espíritos hoje, mas eu quis dar só um para você. Tá? Só um. Para poder orar, clamar e ter foco no ensino. 1 hora de um bom ensino vale mais do que 2 horas de apenas palavras lançadas. E o espírito do entendimento vai vir sobre a tua vida. Eu quero fazer um pedido para Deus agora, como eu havia dito. Tá? E esse pedido, através desta oração,
é um pedido através de palavra, através de uma palavra. Aprenda, querido, que é muito bom você colocar palavras bíblicas na sua oração. Você endossa a sua oração, você fortalece a tua oração. E é isso que eu vou fazer agora. Um pedido bíblico, através da oração, para você e para mim. Salmo de número 119, versículo 73, parte B. Que é, pastor, a parte B? Do meio em diante, onde fala assim: me dê, Senhor, entendimento para aprender os seus mandamentos. Aleluia. Esse salmo nós vamos orar agora a Deus. Esse salmo nós vamos pedir a Deus. Esse salmo nós vamos clamar a Deus. Me dê, Senhor, entendimento através do espírito de entendimento para aprender os seus mandamentos, para entender os seus mandamentos, o teu querer sobre a minha vida, sobre as coisas. Segure aí sua Bíblia, tá? Coloque ela aí e feche seus olhos agora. Eu quero declarar algumas palavras e depois eu vou começar a ler este salmo orando e vou chamar você para orar também. Mas feche seus olhos. Só Deus pode te dar o entendimento, o espírito de entendimento. E é pelo Espírito Santo que virá o terceiro Espírito de Deus sobre a tua vida nesta noite. O Espírito de entendimento. Que tem entendimento, quem tem entendimento é calmo, sereno, tem paciência, não é ansioso e inquieto. Você vai receber este Espírito hoje, pelo Espírito Santo, e a ansiedade vai embora. Em nome de Jesus, a inquietação vai embora. Em nome de Jesus, a impaciência vai embora. A totalidade de Deus está chegando sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu quero orar com você. Senhor, nos dê entendimento para aprender os seus mandamentos. Vem sobre cada vida e cada filho e aluno que está acompanhando nas redes sociais hoje, pelo YouTube, e vão acompanhar pela página do Facebook. Pai, que o Senhor venha alcançá-los. Abra o entendimento agora, meu Pai. Repousa o espírito de entendimento para que eles recebam um bom senso, recebam o equilíbrio, recebam a paciência, recebam a serenidade e a calma, a longanimidade, a mansidão. Pai, no nome de Jesus, que eles venham a facultar, a estudar tudo aquilo que vão fazer antes de fazer, discernir, em nome de Jesus, que eles não possam ser cegos a ponto de não entender que são salvos e são a imagem e semelhança do Deus vivo, que eles possam não ser cegos, meu Pai, para entender que são luz deste mundo e que a luz está acima das trevas e que esta vitória da luz já está decretada pela a luz dos homens e a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Lá pavaço. Ah, Senhor, nós refletimos esta luz e que este espírito de entendimento venha trazer, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus, o entendimento sobre as Escrituras. Eu declaro que a partir de hoje, os teus filhos vão ler e entender as Escrituras. Eles vão entender para ensinar. Eu profetizo, meu Pai, a unção de mestre, de entendimento sobre eles, para ensinar a família, ensinar os parentes, ensinar os irmãos, os discípulos
e aqueles incrédulos. E através da palavra e do ensinamento, e recebendo esse Espírito, hoje, e outros vão receber, através da palavra, esse Espírito de entendimento, e vão entender, e não mais ser cegos, e receber pela fé a salvação. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita os teus filhos, é o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você diz amém.